Milhões de câmeras nos gravam todos os dias. A maioria não significa nada, apenas a vida passando. Mas às vezes, uma simples gravação captura algo que ninguém deveria ver. Estes são 6 dos momentos mais perturbadores já capturados por uma câmera. Era 11 de março de 2016 em Kreuzberg, Berlim. O ar lá fora estava frio, e dentro de uma estreita galeria de armazém, as pessoas faziam fila para a abertura da instalação de um jovem artista. A obra prometia dissolver a percepção através de neblina densa e iluminação. Ninguém esperava que a ilusão se tornasse mortal. Anna Krüger, 30 anos, vivia para a pequena cena artística de Berlim. Ela trabalhava à noite como barista e passava as tardes como voluntária em exposições temporárias. Ela não era rica, mas era confiável, conhecida entre os estudantes por ajudar a gerir galerias independentes que dependiam de trabalho não remunerado. Ela adorava experiências imersivas, qualquer coisa que brincasse com luz, som ou percepção, e costumava dizer que a verdadeira arte deve te perturbar o suficiente para te fazer ver de forma diferente. Ela já tinha ajudado em várias instalações de neblina antes, então quando a galeria precisou de um recepcionista para um novo evento, ela concordou imediatamente. O artista usou neblina com bolhas de nitrogênio para criar uma nuvem branca ao nível do chão. Os equipamentos envolvidos eram máquinas de dióxido de carbono resfriadas e nebulizadores de nitrogênio, projetados para grandes palcos ao ar livre, não salas confinadas. Notas do fabricante alertaram contra exceder 20 pessoas ou desativar a ventilação. A configuração deslocou oxigênio perto do chão, um risco que todos ignoraram. O evento não tinha oficial de segurança no local ou sistema de monitoramento de gás, omissões comuns em pequenas galerias independentes. O gerente, sob pressão para realizar uma abertura impecável, descartou os avisos como excessivamente cautelosos, dizendo que a neblina se dissiparia sozinha. Às 9 da noite, o espaço estava lotado. Dezenas esperavam do lado de fora, com os celulares prontos. O gerente desligou uma ventilação para prolongar o efeito visual. Anna guiou os visitantes com uma lanterna, acenando para a porta quando o tempo deles acabou. Estava barulhento e caótico, pessoas tossindo, mas rindo. Perto do fechamento, Anna disse a um amigo que queria uma última volta antes de desligarem tudo. Imagens da câmera do scanner de bilhetes mostram Anna entrando sozinha. Em segundos, sua figura se desfoca na neblina. Um porteiro notou várias pessoas voltando pálidas e desorientadas, pensando que era uma reação às luzes estroboscópicas. Quando ela entrou para verificar, a visibilidade estava quase zero. A luz do telefone dela revelou Anna caída de lado, com o rosto pálido e os lábios azulados. 2 clientes ajudaram a puxá-la para fora, enquanto alguém forçava as janelas a abrir. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. Eles realizaram RCP imediatamente e administraram oxigênio de alto fluxo no local, mas ela teve uma parada cardíaca a caminho do Hospital Charité. Os médicos confirmaram uma lesão hipóxica devido ao deslocamento de oxigênio. A investigação mais tarde descobriu que os nebulizadores continuaram liberando nitrogênio por mais de 1 minuto depois que os ventiladores de emergência foram desligados. O oxigênio na altura do tornozelo caiu para menos de 10%, o suficiente para causar inconsciência em menos de 30 segundos. Um relatório do Corpo de Bombeiros observou que o sistema de fluxo de nitrogênio não tinha desligamento automático e que os ventiladores de extração no teto do local eram insuficientes para a troca rápida de gás. A substituição da ventilação foi fixada com fita adesiva anteriormente para evitar reinicializações durante as apresentações. As notícias se espalharam rapidamente pela comunidade artística de Berlim. A galeria fechou suas páginas sociais e outros locais cancelaram silenciosamente shows imersivos. Os artistas debateram a responsabilidade. Alguns chamaram de uma falha trágica do sistema. Outros culparam o desejo imprudente de levar a experiência além dos limites seguros. O artista por trás do evento retirou-se da vida pública, recusando entrevistas. Foi em 19 de julho de 2014 no aeroporto regional de Cornwall. O show aéreo de fim de semana atraiu centenas de entusiastas. O zumbido dos motores e das máquinas a diesel se misturava com risos e conversas. Em meio a esse ruído, uma pequena decisão de chegar um pouco mais perto para uma melhor filmagem se tornaria irreversível. Callum Price, 24 anos, era obcecado por aviação desde a infância. Ele estudou manutenção de aeronaves, mas ainda não havia conseguido um emprego em tempo integral, complementando sua renda fazendo edição de vídeo freelance e enviando clipes de voo para um pequeno canal no YouTube. Ele ansiava por reconhecimento dentro da comunidade online de aviação, um mundo de nicho que recompensava ângulos ousados e proximidade. Seu canal recentemente alcançou 10 mil visualizações em um vídeo filmado perto de uma pista de táxi, o que o incentivou a ir mais longe. Seus amigos o conheciam como brilhante, mas impulsivo. Callum carregava uma câmera DSLR com lente fixa, um pequeno estabilizador e fones de ouvido com cancelamento de ruído para monitorar o som. As condições do dia eram ideais. Ventos calmos, boa iluminação e um de Havilland antigo com hélice dupla programado para partir ao meio-dia. Ele queria uma foto frontal baixa da decolagem, com o trem de pouso levantando sobre sua câmera. Os fiscais haviam montado linhas de corda ao longo do pátio, mas aeroportos menores costumavam permitir acesso informal.
Veículos terrestres operados em proximidade próxima a espectadores. Por volta das 11h45 da manhã, Calum passou pela corda para uma posição atrás de um trator de reboque estacionado. Ele se agachou, alinhando seu equipamento em um pequeno tripé apontado para a pista. O trator de reboque, utilizado para reposicionar aeronaves, estava funcionando em marcha lenta entre as tarefas. O motorista, ocupado com chamadas de rádio, o deixou por um momento antes de embarcar novamente para mover outro avião. Vários espectadores estavam filmando por perto, e uma GoPro em um tripé capturou toda a cena. Testemunhas mais tarde lembraram de Calum ajustando sua câmera por vários minutos, alheio ao estado do trator. Ele usava fones de ouvido grandes, que abafavam os sons ao redor. Amigo gritou da área dos espectadores, mas ele não reagiu. O operador do trator, após terminar uma manobra à frente, recuou o veículo para abrir espaço para o avião taxiando. De sua cabine, a visibilidade para a traseira era limitada. A posição agachada de Calum o colocou diretamente abaixo da linha de visão do motorista, escondido pelo arco da roda traseira do veículo. As imagens da câmera de um espectador mostram as luzes de ré do trator piscando. Um leve ruído segue quando começa a rolar para trás. Calum, percebendo o movimento tarde demais, levanta-se abruptamente, meio virado em direção ao motorista. O pneu traseiro esquerdo atinge seu quadril, prendendo-o contra a roda de um Cessna estacionado. Pessoas ao fundo congelam e depois correm para frente, enquanto o trator para abruptamente. A ampla captura do GoPro mostra o motorista saindo em pânico e os espectadores gritando por ajuda. Os oficiais de emergência o alcançaram em segundos. Calum estava semiconsciente, mas incapaz de se mover, sua parte inferior do corpo presa sob o chassi do trator. A equipe médica no local estabilizou suas vias aéreas e circulação, enquanto os bombeiros usaram bolsas de levantamento para erguer o veículo. Apesar da rápida extração, ele entrou em choque devido a um trauma pélvico maciço. Os esforços de ressuscitação continuaram por 20 minutos antes que ele fosse declarado morto na pista às aproximadamente 12h10 da tarde. As autoridades revisaram as filmagens e citaram várias falhas na gestão da multidão e na segurança dos equipamentos. A investigação descreveu a combinação de supervisão relaxada e acesso dos espectadores como negligente por design do evento. O Cornwall Air Show foi descontinuado após aquela temporada. Clipes amadores circularam brevemente online antes de serem removidos a pedido da família dele. Seus pais evitaram entrevistas, divulgando apenas uma breve mensagem de agradecimento aos resgatadores. Era 3 de junho de 2013 em Lyon, França. A Rua dos Capucins estava meio fechada há semanas, suas antigas fachadas de pedra alinhadas com barricadas e o cheiro forte de cimento molhado no ar. Sob a cerca temporária, uma pequena equipe de subcontratação trabalhava horas extras para terminar uma vala estreita que cortava a rua de paralelepípedos. A decisão de continuar com outro turno tardio, apesar das leituras de gás em alta, pareceu prática na época. Só mais um dia para ficar no cronograma. Mark Morrow, 41 anos, era capataz com 2 décadas de experiência em obras municipais. Ele começou como escavador aos 20 e poucos anos e subiu na carreira, conhecido por manter a calma quando os outros entravam em pânico. Ele comandava uma pequena equipe de 6 pessoas, sob um subcontratado da cidade que cuidava das conexões de utilidades para a expansão do metrô de Lyon. A empresa dependia de estar em boa relação com o empreiteiro principal, e Mark frequentemente fazia horas extras para cumprir os prazos. A trincheira que estavam cavando fazia parte de uma ligação de drenagem entre linhas de utilidade antigas e novas, rasa pelos padrões do metrô, mas complicada pelas adegas e vazios centenários do bairro. O solo aqui era imprevisível. Resíduos orgânicos antigos e bolsões de gás eram comuns, e os protocolos de segurança municipal exigiam ventiladores de ventilação e verificações periódicas de gás. Os medidores mostraram níveis flutuantes de metano por 2 dias, pairando em torno dos limites de alerta. Mark, ansioso por terminar o trabalho, disse aos seus homens para manter os ventiladores ligados e continuar cortando concreto para as lajes de cobertura. O risco parecia pequeno, e parar significaria perder o prazo. Naquela tarde, as condições pioraram sutilmente. O ar estava pesado e úmido, e o ventilador portátil engasgava intermitentemente devido ao pó que entupia sua entrada. Um trabalhador mais jovem mencionou um leve odor na trincheira, mas Mark ignorou isso. Eles já haviam perfurado metade do comprimento. Voltar agora perderia horas. Mais tarde, as câmeras da loja próxima mostraram pedestres passando enquanto a equipe trabalhava atrás das cercas. O circuito interno fixo do governo capturou a mesma cena em detalhes granulados. Um homem em pé ao lado da vala com uma serra, outros removendo destroços com pás. Às 17h42, um leve vapor branco subiu da vala aberta. O trabalhador virou-se, apontando para ela. Antes que alguém reagisse, uma explosão ocorreu. Um clarão branco que encheu a cena seguido por uma nuvem de poeira. A onda de pressão da explosão jogou os homens para trás, espalhando capacetes e ferramentas pela rua. Janelas ao longo do quarteirão foram estouradas para dentro. Os espectadores correram em direção à fumaça enquanto os destroços assentavam. A própria trincheira havia desabado para dentro, com isolamento queimado e tábuas estilhaçadas visíveis sob uma camada de poeira.
Dois trabalhadores estavam perto do meio-fio, atordoados, mas conscientes. Estava diretamente acima da serra quando o gás inflamou. Os bombeiros chegaram em 5 minutos, respondendo a várias chamadas de emergência e ordenaram imediatamente que técnicos da companhia de gás fechassem as válvulas próximas. A equipe assegurou a área, usou detectores portáteis para descartar vazamentos residuais e vasculhou o buraco com câmeras térmicas antes de retirar os feridos. Mark foi declarado morto no local devido a trauma de explosão e ferimentos internos. Uma investigação pelas autoridades determinou mais tarde que a concentração de metano havia disparado momentos antes da ignição, provavelmente de uma pequena cavidade subterrânea, ventilando para a trincheira aberta. O motor a gasolina de 2 tempos da serra produziu uma faísca ao atingir uma junta de vergalhão, suficiente para acionar a mistura de ar e combustível. A Rua dos Capucins ficou isolada por meses. A subcontratada foi multada por quebra de obrigações de segurança e a empreiteira principal foi citada por supervisão insuficiente do local. A equipe sobrevivente de Mark recusou o trabalho de túnel pelo resto do ano, com vários transferindo-se para projetos de superfície ou saindo completamente. Era 29 de agosto de 2018, em um aeroporto no sul da Tailândia. Um Boeing 737 estava estacionado no pátio, seus motores funcionando para as verificações pré-partida. Somsak Anorak, que havia caminhado por essas pistas por 2 décadas, se movia sem pressa. Essa familiaridade tornou o que se seguiu ainda mais sem sentido. Somsak, de 46 anos, era um técnico de solo sênior, sob contrato de terceiros, que prestava serviços a várias companhias aéreas. Ao longo dos anos, ele treinou dezenas de jovens manuseadores e construiu uma reputação de ser confiável, quieto e teimosamente antiquado. Sua audição havia piorado após anos de ruído de jatos, e embora a empresa oferecesse protetores auriculares e cursos de segurança, ele frequentemente voltava aos velhos hábitos, confiando na memória muscular em vez de sinais de rádio. Ele tinha apenas alguns anos até se aposentar, economizando para uma casa no interior com sua esposa. Naquela noite, o pátio estava escorregadio e barulhento. Várias aeronaves estavam paradas em posições paralelas, enquanto o 737 que ele estava atendendo se preparava para um voo da meia-noite para Singapura. Os técnicos estavam realizando um teste de motor como parte de um teste de potência no solo após a manutenção, ainda não conectado ao portão de embarque. O procedimento exigia acesso restrito, com cones e linhas de segurança marcando as zonas de perigo de entrada e saída a aproximadamente 7,5 metros à frente e 30 metros atrás em potência mínima. As equipes de solo foram informadas, mas com o turno atrasado, muitos se moveram livremente entre as zonas. Somsak foi designado para recuperar os carrinhos de bagagem vazios e prender a barra de reboque final. Logo após as 23 horas, o motor esquerdo do 737 começou a operar em baixa rotação. Os sinais de aviso piscavam, mas no pátio lotado se misturavam com dezenas de outras luzes. Somsak percebeu que um dos cones de segurança laranja brilhantes havia caído perto da linha de entrada. Ele caminhou em direção a isso, enquanto os outros carregavam os carrinhos no rebocador. Mais tarde, a CCTV mostrou que ele estava segurando um rádio portátil no microfone de peito, enquanto se abaixava para pegar o cone, aparentemente alheio ao aumento do som do motor. O colega mais próximo, a cerca de 15 metros de distância, disse posteriormente aos investigadores que Somsak estava diretamente na frente da linha de entrada, por pelo menos 3 segundos antes de desaparecer de vista. A câmera de segurança capturou claramente. As faixas refletivas no colete dele brilharam no jato de ar, depois foram puxadas para frente à medida que a sucção se intensificava. O cone rolou em direção ao motor, e no mesmo instante, Somsak foi puxado do equilíbrio, primeiro cambaleando e depois desaparecendo como se fosse puxado através de uma porta. Um som distinto e um clarão de chama seguiram-se à ingestão de detritos pelas pás do ventilador. A equipe de solo correu para frente, enquanto o motor desacelerava automaticamente após um stall do compressor e apagamento de chamas. Os socorristas chegaram em minutos, isolando a aeronave e garantindo a segurança do local. A equipe de manutenção inspecionou a entrada. O que restava do colete refletivo estava emaranhado no cubo do ventilador e na primeira etapa do compressor. As equipes de recuperação posteriormente usaram ferramentas e remoção parcial do capô do ventilador para limpar os destroços. O relatório do legista listou morte instantânea por trauma contundente e lesões internas maciças. Os engenheiros confirmaram que o motor ingeriu vários objetos estranhos em meio segundo, causando desequilíbrio no ventilador, danos nos rolamentos e desligamento automático. Os investigadores da aviação civil concluíram que a causa foi erro humano, agravado pela fadiga e lapsos de procedimento. Os cones da zona de exclusão foram deslocados e nenhum fiscal de segurança ou operador de fone de ouvido foi designado para proteger a área do motor em funcionamento, contrário ao protocolo. O relatório observou que a audição parcialmente debilitada de Somsak provavelmente o impediu de reconhecer o perigo ao atravessar a linha. 2 noites depois, os trabalhadores do aeroporto realizaram uma vigília silenciosa no mesmo pátio. Dezenas de velas alinhavam o limite vermelho pintado perto de onde ele caiu.
As autoridades emitiram uma breve declaração reconhecendo um incidente durante as operações em solo. O motor danificado do 737 foi reformado e voltou ao serviço 3 meses depois. Foi 4 de março de 2016 em Antuérpia, Bélgica. A manhã foi rotineira dentro do complexo industrial da Van Globe Detergentes. Nada na mudança se destacou, exceto a tolice quieta de tentar terminar um trabalho rápido demais. Mary Ann DeWilde, 33 anos, trabalhou na Van Globe por 8 anos. Uma técnica de qualidade, ela era conhecida pela precisão quase obsessiva, caligrafia impecável em livros de registro, leituras decimais exatas, margens de prancheta perfeitas. Fora do expediente, ela era pragmática e estável, alguém em quem os colegas de trabalho confiavam para verificar seu trabalho. Mas a familiaridade com a fábrica a tornou confortável o suficiente para cortar cantos quando pequenas coisas pareciam inofensivas. Seus supervisores confiavam tanto nela que raramente questionavam seus métodos. Os tanques que ela monitorava eram de décadas atrás, feitos de aço inoxidável fino, destinado ao armazenamento de detergentes à pressão atmosférica. A pressão negativa era a sua fraqueza. Todos os funcionários aprenderam isso durante o treinamento, mas na prática, as saídas de ar entupiam o tempo todo e drenar sem reparo era comum, uma solução temporária que geralmente funcionava. O manual de segurança da planta, plastificado e ignorado, alertava que saídas de ar fechadas durante a drenagem podem levar a um colapso catastrófico. Estava escrito em letras vermelhas em negrito que ela provavelmente já havia lido uma centena de vezes. Naquela manhã, Marianne foi designada para drenar o tanque 4, um misturador de 20 mil litros usado para líquidos concentrados. A manutenção estava atrasada, então ela se ofereceu para gravar o procedimento como um clipe de treinamento interno. Ela montou o celular em um tripé voltado para a saída inferior do tanque e falou claramente à câmera enquanto descrevia a sequência de válvulas. O engenheiro de turno da planta havia registrado a linha de ventilação como travando no dia anterior, mas nenhuma ordem de reparo foi emitida. A linha de ventilação acima de sua cabeça ficou presa na metade aberta, mas o ponteiro do medidor permaneceu imóvel e ela o ignorou. Um colega que passava mencionou ouvir um som de chiado na linha, mas ela o dispensou, provavelmente assumindo que era pressão residual. O tanque estava quase vazio quando o tom do som se aprofundou, um aviso que ninguém reconheceu até ser tarde demais. No fundo da gravação, há um leve rangido metálico por volta dos 20 segundos. Investigadores mais tarde desacelerariam esse áudio para isolá-lo, o momento em que a pressão interna caiu abaixo da atmosférica. A carcaça do tanque começou a se dobrar para dentro. Marianne se aproximou, olhando para o medidor, ainda narrando. Então, sem nenhum gatilho visível, o cilindro de aço desabou. Aconteceu em menos de meio segundo. As paredes superiores dobraram para baixo, as costuras ao longo das soldas estalando como tiros de rifle. A implosão a puxou para frente antes que ela pudesse reagir, um vácuo puxando ar e espuma solta em direção à superfície em colapso. Colegas de trabalho na baia adjacente ouviram o que mais tarde descreveram como uma única trovoada. Um correu para dentro e encontrou o tanque reduzido a um oval esmagado, as extremidades dobradas para dentro como uma lata amassada. Eles viram a borda do colete refletivo dela, preso sob a borda torcida. As equipes de emergência chegaram em minutos, mas o dano foi total. Uma lesão por esmagamento instantâneo que não deixou chance de recuperação. As filmagens que ela fez, marcadas com o horário 9 horas e 17 minutos e 42 segundos, foram usadas para confirmar a sequência de falhas e o tempo. Os investigadores encontraram a válvula de ventilação completamente travada e a linha de alívio de vácuo desconectada durante a manutenção anterior. Um encaixe de válvula de vácuo com defeito também foi encontrado no chão próximo, provavelmente deslocado pela vibração semanas antes. As operações no Van Globe foram retomadas após 3 dias, embora a maioria dos funcionários se recusasse a trabalhar perto da baía reconstruída por semanas. Os supervisores adicionaram novas regras de bloqueio e proibiram procedimentos de limpeza solo. A gravação de Mary Ann foi editada, silenciada e distribuída como parte de um módulo de segurança continental. A empresa mais tarde se desculpou. Era 16 de abril de 2017, em Pattaya, Tailândia. As ruas sob as luzes neon da Soi Buakhao estavam se esvaziando depois da meia-noite. Do quarto andar de um hotel econômico, risadas se misturavam suavemente com o som do trânsito. Era aquele tipo de hora tardia e estúpida, quando pequenos desafios começam a parecer inofensivos. Michael Torres, 32 anos, de Cebu City, trabalhava como técnico de call center em turnos noturnos para uma empresa de telecomunicações australiana. Ele era conhecido como o tipo que conseguia tornar qualquer turno chato suportável, barulhento, engraçado, um pouco imprudente ao beber. Aquele fim de semana em Pattaya foi sua primeira viagem ao exterior, organizada por um colega de trabalho que encontrou passagens baratas e um pacote de hotel online. Ele passou a maior parte da noite filmando clipes para o TikTok, dançando com estranhos e mostrando a vista das luzes da cidade. Ele não era um influenciador, apenas mais um cara se exibindo para o celular em busca de alguns segundos de atenção.
O hotel em si era antigo, um bloco de concreto de 4 andares com tinta azul lascada e corrimãos desgastados por anos de ar salgado. As varandas eram estreitas, com menos de 60 centímetros de profundidade, com um corrimão baixo até a cintura, legal pelo código, mas frágil em alguns pontos. As bordas abaixo delas eram destinadas ao escoamento da chuva, não para ficar de pé. Os locais sabiam disso, mas os turistas as tratavam como acessórios. Por volta de 1h20 da manhã, Michael e 2 colegas de trabalho voltaram do bar na cobertura do outro lado da rua. As câmeras de segurança do hotel os capturaram rindo no corredor antes de saírem para a varanda para fumar cigarros. Câmeras próximas, incluindo uma voltada para a fachada de outro prédio, registraram os próximos 10 minutos em cores granuladas. Ele se inclinou sobre o corrimão, gesticulando em direção à rua. Em seguida, revezou-se imitando um desafio viral do TikTok, fingindo-se equilibrar em bordas estreitas para fotos. Um dos seus amigos riu nervosamente e disse para ele parar. Mas Michael, segurando o telefone em uma mão, disse que já tinha feito isso antes. Ele não estava falando sério sobre o perigo, era apenas parte do ato. As imagens mostram ele colocando um pé na borda, o outro ainda no azulejo da varanda. Ele se firmou com a mão esquerda no corrimão, sorrindo para a luz do telefone. Um leve rangido metálico se seguiu, não muito alto, apenas o suficiente para fazer um amigo levantar o olhar. Michael deslocou seu peso ligeiramente para trás, a sola de sua sandália escorregando na condensação. Sua mão foi em direção ao corrimão, mas errou por alguns centímetros. A queda foi silenciosa até o breve impacto surdo na cobertura abaixo, seguido pelo baque pesado no pavimento. Um segurança dentro do saguão ouviu o barulho e correu para fora. Ele encontrou Michael de bruços perto da base da estrutura do toldo. Uma perna dobrada de forma não natural debaixo dele. O registro do rádio do guarda e o registro de despacho do equivalente ao 911 registraram a chamada para os serviços de emergência a 1h23 da manhã. Os paramédicos chegaram dentro de minutos de uma unidade de fundação de resgate próxima, mas confirmaram o óbito no local. Trauma de força contundente consistente com uma queda de 4 andares. A polícia documentou a posição do telefone e do maço de cigarros nas proximidades antes de isolar a área. O relatório da polícia tailandesa descreveu como queda acidental devido a comportamento inseguro. Em Cebu, seus colegas de trabalho arrecadaram doações para repatriar seus restos mortais. Sua família recebeu a ligação antes do amanhecer. De 2 amigos que estavam com ele, um mais tarde disse aos repórteres que o vídeo foi deletado imediatamente após o acidente. O outro deletou suas contas de mídia social dias depois. O pequeno serviço fúnebre terminou antes do meio-dia, com a família optando por não falar, apenas assistindo, enquanto o caixão era baixado ao chão sob chuva leve. Obrigado por assistir. Se você gostou do que viu, clique aqui.